Olá, estudante da EJA, estágio 4, tudo bem? Sou a professora Simone, do componente de História, e vou conduzir vocês numa aula sobre identidade. E o tema dessa aula sobre identidade é festejos juninos. Vamos lá? Nessa aula, a gente vai falar um pouco da origem das festas no mês de junho no Brasil, o São João como uma tradição tipicamente nordestina, e vamos descobrir um pouquinho da origem das quadrilhas, do forró e das comidas típicas que têm influências indígenas, africanas e europeias na formação da nossa sociedade. Quem nunca cantou, na véspera de São João, uma canção, né? Tipo, olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, xote, baião no salão e no terreiro, o teu olhar que incendiou meu coração. Nessa canção tem algumas palavras que a gente vai destacar como sendo símbolos do São João nordestino e do São João brasileiro, ou dos festejos juninos. Porque no mês de junho é comemorado 3 santos populares católicos. E esses 3 santos populares católicos apelidaram os festejos juninos de Festa de São João. Aqui ele fala do balão multicor. Normalmente, nessa época do ano, há alguns anos atrás, porque hoje é proibido, as pessoas tinham o hábito de soltar balão, né? E ver esse balão subir e comemorar esse balão como um sinônimo de prosperidade. A noite de São João, né, que ele fala aqui, normalmente é a virada do dia 23 para o dia 24 de junho, que é marcado por festas, regado a dança de quadrilha, dança de forró, né? Tem também a questão das comilanças, aquelas comidinhas feitas com milho, pamonha, né? O milho cozido, o milho assado, sempre tem uma fogueira acesa, né? E são festividades que são comemoradas em espaços como salões fechados de festa, ou ainda em grandes terrenos abertos, né? Por isso os terreiros. E aí ele fala aqui, ó, do xote e do baião, que são danças e músicas típicas dos festejos juninos e que a gente vai conhecer um pouco mais nessa aula. Vamos lá? Vocês lembram de alguma outra música desse período? Quais são as memórias que vocês têm desses festejos? Né? O que é que elas lembram para vocês? Ah, eu vestia muitas roupas típicas, né? Aquela roupinha de caipira que a gente veste, que pinta as bochechinhas, né? Com aquelas bolinhas, faz o dentinho, né? Hoje algumas pessoas não comemoram mais isso, porque diz que isso não é o interior, né? Que as pessoas que vivem no interior não são assim. Mas era algo que a gente fazia na nossa época de infância, né? E tinham as brincadeiras, né? As brincadeiras e as comidas típicas, né? O subir no pau de sebo, né? Todo mundo tentava para pegar a prenda que ficava lá em cima daquele poste de madeira. O soltar fogos, né? Em algumas cidades da Bahia era tradicional a brincadeira de espadas, né? Mas isso também foi sendo proibido ao longo dos anos, até porque gerava aí muitos acidentes, né? E aí acabou proibindo a prática da guerra de espadas em alguns municípios baianos. Tinha as vaquejadas, enfim, são muitos os eventos que ocorrem no mês junino. Tem a parte religiosa da festa, né? Como eu disse a vocês, os festejos juninos comemoram 3 santos católicos, 3 santos populares na religião católica. E tem muita reza de Santo Antônio. Alguém aí já rezou Santo Antônio? Né? Glorioso Santo Antônio, né? Fazer trezena. Tem muita gente que faz pedido de casamento a Santo Antônio nessa época. A novena de São João, né, que é a parte religiosa dos festejos juninos. No dia 29 de junho sempre tem a fogueira de São Pedro, né? E tem gente que fica no aguardo
porque é o fechamento desse ciclo, né, dessa festividade religiosa. E aí uma outra questão, será que há outras festas de caráter religioso no Brasil, como os festejos juninos, e que são tão famosas quanto São João? Vamos descobrir? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, que lembram um pouco dessas memórias das festas juninas. Normalmente, nesse mês de junho, sempre as ruas são enfeitadas com bandeirolas, né, bandeirolas coloridas, algumas feitas com sacos plásticos, outras feitas de papel, né? Então, sempre tem o enfeite das ruas. No mês de junho, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, toda a arrumação dessas bandeirolas nas praças é feita em verde e amarelo, em homenagem, né, à seleção de futebol aí e à questão desse casamento, né, Copa do Mundo, festa junina. Tem aqui, ó, as quadrilhas, que são essas danças bem marcadas por coreografias, que normalmente na quadrilha sempre tem alguma encenação teatral, né? O casamento da roça, conta-se alguma história naquela dança, né? Homens ficam de um lado, mulheres do outro, e aí vai fazendo, né, os passos da coreografia. É muito tradicional também nesse período o assar o milho na fogueira, né? As pessoas se reúnem ao redor da fogueira e aí faz a sua confraternização. Qual é a origem das festas no mês de junho? Nesse texto aqui a gente vai descobrir. Vamos ler? Tem esse nome por serem festividades que ocorrem no mês de junho. Daí o título, né? Festejos juninos. Na Europa medieval, o mês de junho é marcado pela tradição das festas da colheita e da fertilidade. Os festejos nessa época indicavam a chegada do verão. Os moradores das vilas e aldeias celebravam tal acontecimento com danças em volta de fogueiras e mesa farta. Daí a origem da nossa festa está relacionada com esse elemento. Por quê, professora? Por conta da chegada dos europeus aqui nesse território em 1500. Eles trazem essa cultura e, a partir de então, ao se associar à cultura europeia, à cultura africana e à cultura indígena, que são as culturas formadoras do Brasil, há um elemento aí de novidade e de uma forma de festejar o mês de junho, que é um pouco diferente do que os europeus faziam lá na Europa. Mas, como vocês estão vendo aí na aula, tem alguns elementos. Vamos continuar o texto? Com o surgimento do cristianismo católico na Europa, as festas tradicionais da colheita foram sendo substituídas pelas comemorações aos santos mais populares do catolicismo, Santo Antônio, São João e São Pedro. Espera aí, professora, festa da colheita? Pois é, antes do festejo junino ser dedicado aos santos católicos, era um festejo feito pelos europeus para celebrar o equinócio de verão, o solstício de verão, perdão, não é equinócio não, é o solstício de verão, né? Que é o período em que as terras ficam férteis e boas para o plantio. E aí a Igreja Católica Cristã, quando se tornou a principal religiosidade europeia, foi fazendo aos poucos a substituição dos elementos dessa festa. Aqui está para vocês uma representação dos 3 santos juninos que são comemorados hoje nessas festividades. No dia 13 de junho, Santo Antônio, no dia 24 de junho, São João, e no dia 29 de junho, São Pedro. Mas normalmente a gente nunca diz festejos juninos, não é verdade? A gente sempre diz assim, o São João, né? E acaba que as festas do mês de junho se resumem às festas de São João. O São João é uma tradição nordestina. Vamos descobrir por quê? No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial. Em Portugal, a festa junina tinha um nome também de festa joanina, porque o rei de lá era João. Possivelmente pelo fato de acontecer em junho, ou talvez por causa de São João.
que é o principal santo da comemoração, motivo pelo qual as festas juninas também são chamadas de festa de São João. Mas o joanino lá de Portugal está relacionado mesmo ao nome do rei, que era João. Muitas tradições que acompanham essas comemorações representam os principais símbolos das festas juninas, que inclui as comidas, a maioria à base de milho, as danças típicas, o forró, o xote, o chachado, o baião, os balões, a fogueira, as brincadeiras e as roupas típicas. A gente vai falar de algumas delas aqui. E uma curiosidade, você sabia? O período junino é muito popular em cidades do Norte e Nordeste. Durante todo o mês, cada cidade festeja a época com comidas típicas, celebrações religiosas, músicas populares, apresentações de quadrilha e dançando muito forró. Apesar de ser uma festa muito popular, duas cidades do Nordeste disputam o título de maior e melhor São João do mundo. A cidade de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Pois é, nessas duas cidades brasileiras e nordestinas, o São João lá dura 30 dias. Os festejos juninos começam no dia 1º de junho e só terminam no dia 30 de junho. Né? Por isso que elas disputam aí quem é que faz o maior e o melhor São João do mundo, não é nem do Brasil. Né? Uma outra coisa que é interessante para chamar a atenção de vocês é que, assim, ó, essas duas cidades são cidades nordestinas que vivem do São João também, porque muitas das cidades do interior baiano e brasileiro, no mês de junho, fazem grandes eventos para arrecadar, ó, dar um lucrinho aí para as suas cidades, porque são eventos também turísticos. Vamos refletir. Tá na hora, né? Você sabia que nas comemorações religiosas dos brasileiros há muitos elementos das culturas dos povos formadores de nosso país? Você consegue identificar essas influências na imagem ao lado? Essa imagem aqui? O que será que tem aqui que está caracterizando a formação do povo brasileiro? Vamos descobrir? O milho foi introduzido na nossa dieta pelos indígenas, que já habitavam esse território bem antes dos europeus sonharem que essa terra existia. O bolo. O bolo vem da mistura. O milho do índio, a farinha de trigo do português e a mão boa para preparar a comida do africano. O amendoim, quem traz para o Brasil, são os africanos que foram escravizados e trazidos para o nosso território. Juntou a paçoquinha, né, que é um jeito do indígena comer também, né, preparar farinhas, faz a farinha do amendoim, vira a paçoca. E aí está também um outro casamento da cultura formadora do povo brasileiro, representada nos alimentos típicos dos festejos juninos. O hábito de comer doces é uma herança também dos portugueses, mas que aqui no Brasil ganhou o tempero africano, como vocês estão vendo aí na imagem. A quadrilha e o forró é um outro símbolo do São João, ou dos festejos juninos. Nas festas juninas, ouve-se e dança-se forró. A quadrilha junina é, todavia, a dança típica da festa. Ela tem origem nas danças de salão na França e consiste numa bailada de casais caracterizados com vestimentas tipicamente caipira. Uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Aí vocês podem perceber que, ó, então não é só dos portugueses que a gente tem essa herança de comemoração do São João ou dos festejos juninos? Não, como eu falei para vocês, lá no comecinho da aula, a gente tem também aí que essas festas em junho já eram comemoradas na Europa muito antes até do cristianismo. Mas com a chegada do cristianismo,
essas festividades foram ganhando essa cara mais religiosa, puxada aí para o lado dos católicos, cristãos. Vamos conhecer um outro símbolo do São João, ou dos festejos juninos, como vocês preferirem? A fogueira, os balões e os folguedos. Os balões são tradicionais, embora atualmente existam restrições por questões de segurança. Tradicionalmente, a soltura de balões indica o início da comemoração. A fogueira faz parte do cenário da festa, de origem pagã, daquelas religiões lá antes do cristianismo. Ela simboliza a proteção contra os maus espíritos. Também era uma forma de comunicação. A tradição foi mantida pelos católicos, que dedicaram uma forma de fogueira diferente para cada santo. A fogueira quadrada é de Santo Antônio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. Já as comidas típicas. Olha aí o milho. O milho é um alimento muito importante nessas comemorações. E por isso, diversas comidas típicas de festa junina levam esse ingrediente. Os principais pratos típicos da festa junina são pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, pamonha, curau ou canjica, porque em alguns lugares o curau também é chamado de canjica, ou ainda o curau pode ser chamado também de mugunzá. É uma mistura doida, mas o fato é que tudo leva milho. O próprio bolo de milho, o arroz doce, o pinhão, o cuscuz, a tapioca, né? Já do lado das bebidas, o forte mesmo é o chamado vinho quente e o quentão. Então, a gente tem aí toda uma mistura de índios, negros e brancos na composição dessas festividades e que dá a cara do Brasil. Mas vocês sabiam que há outras festas de caráter religioso no nosso estado e que também tem característica dos três povos formadores da nossa sociedade brasileira? Vamos assistir a esse vídeo e conhecer um pouco mais de outras festas religiosas que têm também influências africanas e indígenas. Santuários, igrejas, procissões, peregrinações e romarias. De um lado, o catolicismo trazido da Europa, do outro, o candomblé vindo da África, que não abre mão de suas devoções. As manifestações religiosas movimentam cerca de 8 bilhões de reais por ano em todo o país, de acordo com o Ministério do Turismo. Um dos principais destinos na Bahia é o município de Bom Jesus da Lapa, que recebe aproximadamente 1,5 milhão de peregrinos durante a Romaria de Bom Jesus, além das festas do Recôncavo Baiano e de Salvador, que ganhou ainda mais força como polo de turismo religioso com a beatificação de Irmã Dulce. A gente está pensando aí em novos roteiros para oferecer a esse turista. Roteiros ali no centro, roteiro no centro antigo, que não se resume apenas ao Pelourinho, por exemplo, que pega a Cidade Baixa, pega Irmã Dulce, a Igreja do Bonfim. Outras manifestações também atraem muitos visitantes, como a Festa da Boa Morte, que acontece em Cachoeira e é considerada patrimônio imaterial do Estado. A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte é uma confraria católica de mulheres negras que preserva rituais das religiões de matriz africana. Tudo que vai se evoluindo, vai se reconstruindo, né? Então, ela ultimamente agora está bem reconstruída, entendeu? Com mais conhecimento, mais festividades, certo? E mais amor das irmãs e próprio pessoal que vem para assistir a nossa festa. As ruas barrocas e preservadas de Cachoeira mantêm a tradição de outra entidade, a de Nossa Senhora da Ajuda. A festa em homenagem à santa, que era padroeira dos senhores de engenho, também atrai a atenção dos turistas. Lembra o carnaval de rua, né? Lembra uma festa mais que tem mais a ver com a cidade, né? Que desfila pela rua, sem muita estrutura, que é mais simples. Eu gosto bastante. A festa de Nossa Senhora da Ajuda, ela tem teve essa intenção de se inserir nas manifestações religiosas formais para protestar com a abolição da escravatura. Então, o que ocorre hoje
é uma reatualização ou uma repetição daquilo que acontecia na década de 70 aqui de 1870 aqui em Cachoeira. As comemorações que fazem parte do calendário turístico da Bahia promovem a integração dos moradores e movimentam a economia do Recôncavo. O fluxo foi bem maior do que os anos anteriores, que está praticamente lotada a pousada aqui. Em Salvador, grandes manifestações como a Lavagem do Bonfim, a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia e de Iemanjá, ou mesmo a devoção a Santa Bárbara, que é associada ao Orixá Yansan, mostram a diversidade cultural e religiosa do povo baiano, que possui 80% da população afrodescendente. Isso é muito lindo, isso é uma coisa assim que mexe com a alma da gente. Já vim para a Lavagem do Bonfim o ano passado. Eu sou freguesa da Bahia, eu adoro. Então, aí está um pouquinho, né, desses elementos e das influências africanas e indígenas nos nossos festejos religiosos. Então, é algo para a gente sair daqui refletindo de como o povo brasileiro foi formado a partir dessas festividades que, como vocês viram aí, abrilhantam o nosso calendário. E uma sugestão de atividade, né? Com a ajuda de seu professor ou professora, descreva as características dos povos das diferentes culturas que vimos na aula e que nos ajudaram a criar os festejos juninos. Identifique as adaptações que nós brasileiros fizemos e ainda fazemos nas festas e as mudanças ao longo dos anos. Se desejar, monte um painel virtual, divulgue nas redes sociais da sua escola. Espero que tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.